No dia 28 de abril de 1945, um dos homens mais influentes do século XX encontrou seu fim nas mãos de partidários lutando contra seu governo. Seu cadáver foi profanado, cuspido e pendurado para todos verem. Sua ascensão e queda é uma das histórias mais notáveis e é vital para entender a marcha em direção à Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini foi o homem que formou o primeiro partido fascista de sucesso e forneceria um modelo para aqueles que o seguiriam. No vídeo de hoje, vamos analisar a ascensão de Mussolini, suas ações no poder e a queda que levou ao seu fim. Benito Mussolini nasceu em 29 de julho de 1883 em Predápio, no norte da Itália. Sua família era socialista e, embora seus pais tivessem empregos respeitáveis, eram pobres. Isso se devia, em grande parte, ao fato de seu pai gastar muito dinheiro com mulheres com quem ele tinha casos. Quando criança, Benito era notado por sua inteligência, sua natureza indisciplinada e sua tendência a ser violento com seus colegas. Em 1903, Mussolini foi para a Suíça para evitar ter que participar do serviço nacional. Lá, ele espalha suas mensagens socialistas revolucionárias e trabalha para um jornal socialista. Ele é preso várias vezes por agitar greves gerais antes de retornar à Itália em 1904. Depois de voltar, ele precisa servir o exército por 2 anos antes de se tornar professor. No começo do século XX, Mussolini escreveu bastante sobre socialismo e liderou revoltas contra a Guerra da Itália com o Império Otomano na Líbia. Mas talvez seus trabalhos mais notáveis nesse período tenham sido sua editoria no jornal socialista Avante. A Primeira Guerra Mundial começou. Enquanto suas várias potências declaravam guerra, a Itália permaneceu neutra. Mussolini acreditava que, através da guerra, o povo italiano perceberia a necessidade de uma revolução socialista. Mussolini publicou um chamado para a guerra em outubro, embora a maioria dos socialistas fosse contra a guerra. Mussolini renunciou como editor e foi banido do Partido Socialista. Em 24 de maio de 1915, Mussolini alcançou seu objetivo. A Itália entrou na Primeira Guerra Mundial. Ele seria ferido durante um exercício de treinamento, retornando para casa não mais como socialista. Mussolini acreditava que os veteranos da Primeira Guerra Mundial seriam a base de uma força revolucionária. Combinado com ex-socialistas, anarquistas e republicanos, Mussolini formou uma nova força política na Itália. Ele foi apoiado por proprietários rurais, industriais e pequenos empresários, aqueles que temiam o surgimento do socialismo no tumulto pós-guerra. Os Fasci di Combattimento, ou bandos de luta como eram conhecidos, se inspiraram no antigo fascis romano, um feixe de estacas amarradas e um símbolo de unidade de propósito. Com um uniforme de camisas pretas, armados com todo tipo de armas, os fascistas nasceram, Mussolini ganhando o apelido de Il Duce. A combinação da oratória de Mussolini e a violência dos camisas pretas mostrou-se eficaz. Sua organização de camisas pretas não apenas se envolveria em violência, mas também humilharia os principais socialistas, tirando fotografias dos castigos infligidos. Líderes sindicais e socialistas foram assassinados, enquanto Mussolini fazia discursos exaltando a força do povo italiano, a fraqueza dos socialistas e o que poderia ser alcançado sob um líder forte. Em 1921, Mussolini solidificou os vários fascistas sob o Partido Político Fascista. Nessa época, o partido já tinha crescido para ter mais de 300 mil filiados. Em maio do mesmo ano, Mussolini foi eleito para o parlamento italiano. Em agosto de 1922, os socialistas convocaram uma greve geral, não por mudanças materiais, mas para acabar com a violência fascista. Isso deu a Mussolini a oportunidade necessária. Ele conseguiu enquadrar a greve como uma ameaça direta ao país e que o governo atual era incapaz de lidar com a situação. Os fascistas ocuparam vários edifícios-chave, como correios e estações de trem.
em 25 de outubro de 1922, Mussolini discursou indicando seu desejo de assumir o poder, nomeando 4 de seus camaradas mais próximos para liderar uma marcha sobre Roma. Enquanto isso, Mussolini entrou em contato com os líderes da Igreja Católica, indústria e monarquistas para garantir que isso não fosse alguma revolução violenta. Ele estava ansioso para obter poder legalmente, sendo o único capaz de acabar com a violência fascista. O governo renunciou, mas não antes de instaurar a lei marcial, permitindo que o exército fosse mobilizado contra os fascistas. Em 28 de outubro, enquanto cerca de 30.000 fascistas marchavam para Roma, Mussolini aguardava em Milão para ver se o exército seria mobilizado. O rei italiano, Emanuel III, recusou-se a assinar a ordem para mobilizar as tropas e, em vez disso, entregou o poder a Mussolini no dia 29 de outubro. Neste momento, Mussolini foi a Roma para aceitar sua nova posição como primeiro-ministro. Mussolini procurou estabelecer-se como o ditador da Itália. Ele gradualmente consolidou o poder e garantiu que apenas ele teria controle. Um de seus críticos era um proeminente socialista chamado Giacomo. Ao se manifestar contra Mussolini, ele foi sequestrado e espancado até a morte pelos camisas negras. Depois disso, nenhum outro membro do parlamento se manifestou contra os fascistas. Mussolini confirmou laços estreitos com a Igreja Católica, reconhecendo a importância de seu forte apoio. Ele procurou erradicar o analfabetismo na Itália, enquanto alterava o currículo para doutrinar a juventude a apoiar um líder forte. O Programa Nacional Pós-Trabalho foi criado para oferecer lazer aos trabalhadores, aumentando o número de bibliotecas, centros de lazer e cinemas. As eleições foram abolidas, partidos proibidos e um tribunal especial criado para lidar com subversivos. Opositores políticos foram exilados ou condenados à morte. Mussolini procurou se apresentar como quase sobre-humano, um exemplo primordial de masculinidade. Ele frequentemente organizava filmes de propaganda dele trabalhando na terra ou praticando esportes. Ele afirmava que trabalharia durante a noite toda. Ele deixava a luz acesa em seu escritório, provando seu trabalho árduo. Até suas falas eram ditas para curar surdez, como nos milagres católicos. Mussolini ia dormir antes de apagarem as luzes, e é improvável que seus discursos curassem surdez. Ele se apresentava como um homem de família dedicado com sua esposa Rochelle. Na realidade, Mussolini havia deixado sua primeira esposa e filho em 1915 para ficar com Rochelle, a filha de 16 anos do novo amante de seu pai. Mussolini mandou sua primeira esposa e filho para um asilo para evitar qualquer constrangimento à sua imagem, embora eles tenham morrido pouco tempo depois. Enquanto Mussolini conseguiu obter controle total dentro da Itália, escrevendo um modelo para futuros ditadores, a Itália ainda carecia de uma coisa em comparação com suas potências europeias rivais. A Itália, há muito, era considerada a menor das potências europeias, pois não possuía muitas colônias. Mussolini procurou criar um novo império romano, buscando controlar o Mediterrâneo. No norte da África, Mussolini suprimiu brutalmente as rebeliões no que é hoje a moderna Líbia, usando marchas forçadas, armas químicas e campos de concentração. Acredita-se que entre 50.000 a 70.000 homens, mulheres e crianças foram mortos. Na Abissínia, atual Etiópia, Mussolini procurou resolver uma humilhação infligida às ambições coloniais da Itália, quando a nação africana resistiu à ocupação no final do século XIX. Mussolini desencadeou toda a força de seu exército moderno contra os abissínios mal equipados, novamente usando armas químicas. Temos um vídeo sobre a crise abissínia para os interessados, mas o compromisso estrangeiro mais relevante da Itália pode ter sido durante a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola viu tanto a Alemanha nazista quanto a Itália fascista intervirem ao lado dos nacionalistas de Franco. Foi uma demonstração para o resto do mundo do poderio militar da Alemanha nazista e da Itália
além de exibir os horrores da guerra moderna. Mostrou crucialmente a crescente proximidade entre Mussolini e Hitler. Ao longo do início dos anos 30, o resto da Europa esperava que Mussolini pudesse frear os planos de expansão de Hitler. Planos para acalmar Mussolini após a invasão da Abissínia sem consequências fracassaram. Hitler há muito admirava Mussolini por sua ascensão ao poder. Inicialmente, Mussolini não estava muito impressionado com Hitler, chamando-o de palhaço pequeno e bobo. Mas à medida que Hitler expandia a máquina de guerra nazista, Mussolini começou a perceber que seria o parceiro júnior em qualquer relação com a Alemanha. Em maio de 1939, Mussolini e Hitler confirmaram sua aliança com o Pacto de Aço, unindo militarmente os países. Vendo a fraqueza da Grã-Bretanha e da França diante das anexações da Itália e da Alemanha, Mussolini estava praticamente assegurado de seu sonho de um novo Império Romano. Contudo, quando Hitler invadiu a Polônia em 1º de setembro de 1939, Mussolini não declarou guerra de imediato. Ele ainda estava esperando para ver se a Grã-Bretanha e a França lhe ofereceriam território no Mediterrâneo, mas, quando ficou claro que a França cairia, Mussolini entrou na guerra ao lado da Alemanha no dia 10 de junho. Contudo, diferente da Alemanha nazista, a Itália não estava pronta para a guerra. O exército italiano lutou na África do Norte contra os britânicos e não conseguiu derrotar um exército grego muito mais numeroso. O exército nazista frequentemente apoiava seus aliados italianos, a ponto de Hitler inicialmente não querer nenhum soldado italiano participando da invasão da União Soviética. Mussolini, no entanto, estava ansioso para garantir a participação italiana, levando à morte de cerca de 80 mil soldados italianos. Na Iugoslávia, milhares foram sumariamente executados ou detidos em campos de concentração. A tomada de reféns civis e suas subsequentes execuções foram usadas para dissuadir partisans. Ataques retaliatórios a civis eram comuns onde o exército italiano sofreu perdas. 1943 marcou o início do fim para Mussolini. As potências do eixo foram derrotadas no norte da África e os Estados Unidos entraram na guerra contra a Itália e a ilha da Sicília foi invadida. As forças aliadas bombardeavam a Itália, incluindo a capital, Roma. O governo de Mussolini podia ver que o fim estava próximo e passou uma votação de desconfiança que incluía seu próprio genro votando contra ele. O rei depôs Mussolini em julho de 1943 e Mussolini foi detido em um retiro montanhoso isolado. O novo primeiro-ministro italiano procurou terminar a guerra, mas a Alemanha não estava preparada para entregar a Itália tão facilmente. A Alemanha invadiu e dividiu o país em dois, formando a República de Salo, no norte. Em uma ousada incursão, soldados nazistas resgataram Mussolini e o instalaram como governante fantoche do novo Estado. Mussolini foi levado até Hitler, que insistiu que ele deveria executar os traidores que o depuseram, resultando na execução de seu genro. Mussolini tentou atribuir a derrota da Itália aos seus generais, cujos conselhos ele regularmente ignorava, e aos judeus italianos. Mussolini ordenou a deportação de cerca de 6.000 judeus italianos para Auschwitz. Enquanto os nazistas administravam a nova república, Mussolini foi mantido em prisão domiciliar, seu poder extinto. Quando as forças nazistas ocupantes foram derrotadas com o colapso da república, Mussolini tentou fugir para a Espanha com sua amante, Cloretta Pettiggi. Mussolini tentou fugir de carro e caminhão com seu séquito de leais e guardas alemães. Ele tentou se disfarçar como um soldado alemão. O comboio de Mussolini foi parado por um pequeno grupo de partisãs italianos que forçaram os homens do ditador em fuga a se renderem após um breve tiroteio. Os partisãs estavam prontos para libertar os alemães se eles entregassem os italianos que os acompanhavam. Quando os partisãs revistaram o comboio, eles notaram um Mussolini de aparência suspeita tentando se esconder. Ele foi retirado do caminhão sem interferência dos guardas alemães. Mussolini
Foi detido pelos partisãs até que foi decidido que ele seria executado por italianos, não capturado pelos aliados. Ele foi levado para a Vila Belmonte, onde foi executado por um pelotão de fuzilamento, junto com sua amante e vários outros prisioneiros fascistas. Os corpos foram transportados de caminhão para Milão. O corpo de Mussolini foi espancado, cuspido e chutado pelas multidões que se reuniram. Seu cadáver foi pendurado no telhado de um posto de gasolina para todos verem. Não podemos mostrar as imagens do corpo de Mussolini no YouTube, pois é incrivelmente macabro. Seu corpo foi espancado além do reconhecimento. Dizer que seu rosto foi rearranjado é um eufemismo. As imagens estão amplamente disponíveis no Google e são muito fáceis de encontrar. Mussolini procurou criar um novo Império Romano e uma nova forma de governo autoritário. Com carisma, opressão política e violência de camisa preta, ele assumiu o controle de um país fragmentado. Suas ambições e arrogância resultaram em decisões que deixaram a Itália em segundo plano em relação à Alemanha de Hitler. O legado de Mussolini é de guerras fracassadas e a formação de uma das ideologias mais destrutivas do século XX. Obrigado.